Olá, amigos. Bom dia novamente aqui no nosso webinar da Arco Advice. E hoje temos a honra de ter o querido Nizam Guarnaz para falar não apenas da sua experiência de vida, que é extraordinária, da sua experiência como publicitário, como estrategista de comunicação, mas também como ele está vendo as transformações do mundo a partir da epidemia do coronavírus. Ele mesmo que teve coronavírus escreveu um tocante artigo, tanto o primeiro, onde ele era apresentado ao lisoforme, que também fez um sucesso. Eu já conheci o lisoforme dos meus tempos em Miami com a Patrícia. Tínhamos que limpar ali as bancadas, né? Era super útil, mas efetivamente você passou a viver numa outra circunstância essa relação com o lisoforme. Mas também esse outro artigo seu que você escreveu dizendo como você vai mudar, como você mudou, como você quer o desapego com relação às coisas, a realmente ver o que importa na vida das pessoas. Ou seja, de alguma maneira, todos nós fomos obrigados a viver um Big Brother de nós mesmos, né? Quer dizer, nós mesmos em quarentena, tendo que olhar para dentro de nós mesmos nesse período. E eu achei muito interessante a sua visão disso tudo, e da humanidade do que você escreveu, e acho que é importante que as pessoas saibam disso. Então, Nizam, você fale à vontade o que você quiser falar. A gente tem mais ou menos uma regra muito frouxa, você fala 10, 20 minutos e depois a gente vai fazer algumas perguntas em cima daquilo mesmo que você falar e nós vamos até mais ou menos meio-dia, para também não ficar uma coisa sem fim, apesar de que você teria muito mais para falar do que essa hora aí. Então, muito obrigado de coração e é um grande prazer ver você bem disposto, com saúde, que isso aqui, no final das contas, importa. Obrigado. Bom, Murilo, muito obrigado. É um prazer enorme falar com vocês. Eu tenho procurado participar de lives, e de Zooms e webinars, porque é uma maneira também da gente estar se comunicando nesse momento em que eu acho que as pessoas que podem devem liderar o debate mundial do que está acontecendo. O mundo já teve várias pandemias, essa não é a primeira, nem será a última, mas, por causa de uma série de fatores, nós estamos vivendo uma grande pandemia global e globalizada. Por quê? Porque nós temos aí dois vírus, o vírus do coronavírus, do Covid, e o vírus da comunicação. Esses dois vírus se cruzando, eles são potencializados. Então, evidentemente, você tem a viralização de duas coisas que são fortíssimas, né? A minha experiência com o Covid ela é mais particular porque eu fui uma das primeiras pessoas do Brasil a ter, éramos 60 pessoas, 62, e eu sou um dos tipos mais perigosos, porque eu sou assintomático, né? Então, se eu não tivesse testado, eu sou sócio do Doutor Consulta, que é uma rede de clínicas aqui em São Paulo, que está explodindo agora, inclusive, por causa da telemedicina. E como eu sou hipocondríaco, eu digo, não, eu vou testar. E fiz isso a despeito de alguns médicos meus que diziam, você não está sentindo nada, você não precisa. E eu fiquei com aquilo encanado e testei e deu positivo. Aquilo, para mim, caiu como uma pedra, um chumbo, porque eu já tenho 61 anos, indo para 62, passo agora em maio, e toda vez que você vê na televisão, grupo de risco, grupo de risco, grupo de risco, e isso é assustador. Como eu vim para fora de São Paulo e fiquei, nós temos uma casa aqui no interior, eu no meu quarto, numa ala, e na outra, Donata, minha mulher. Mas aqueles 14 dias de reclusão, em que eu fiquei muito no meu quarto, e que eu fiquei muito cuidando das minhas coisas, do meu banheiro, da minha bancada, né? Enfim, de tudo que você precisa fazer,
aquilo você parte para uma reflexão que é inexorável. Inexorável. Eu não acho. Eu vejo muitas vezes as pessoas perguntando quando volta ao normal. Eu não acho que a gente vai voltar ao normal no sentido lato, né? Se você vê, por exemplo, Florença na peste negra, Florença volta transformada, inclusive do ponto de vista de arquitetura, de acabamento das casas, das roupas, mas, sobretudo, aquilo cria, aquelas mortes em série, criam as bases do renascentismo. Então, eu acho que nós vamos ter aqui transformações de comportamento pessoal sérias, transformações, portanto, essas transformações desdobram para comportamentos de consumo, desdobram para acontecimentos de toda a natureza, sejam urbanísticos, seja como as pessoas consomem os produtos sociais, seja como as pessoas planejam suas vidas e também comportamentos políticos. Veja bem, o Brasil vive hoje, você pega um dia inteiro, você tem uma live do governo de São Paulo, depois a live do ministro da Saúde, e agora o próprio presidente da República estabelecendo redes nacionais que eu acredito que vão ficar cada vez mais frequentes, no sentido de que ele também quer colocar a sua narrativa. Então, nunca se viveu de uma maneira tão intensa uma mobilização. Nós estamos diante de uma pandemia politizada. Então, aí você tem 3 vírus. O vírus da doença, o vírus da informação e o vírus da política, né? Então, são 3 agentes aí importantes, com muito protagonismo, com muitas discussões. Então, você tem uma discussão médica aí da cloroquina, né? É isso que como chama assim? Cloroquina do remédio, né? Que ela foi colocada ontem pelo próprio presidente da República, essa medicação que está sendo discutida. Então, você tem uma discussão sobre como deve ser a quarentena, como é que ela vai ser, se você vai ter o isolamento vertical, o isolamento horizontal. Você tem um debate é um debate desigual, que é 3 debates. O debate da ciência, o debate da política e o debate de pessoas que não têm necessariamente aquela informação, discutindo sobre coisas que elas não conhecem, mas que afetam a vida delas. Então, isso é um caldo de cultura, né? Um caldo de cultura perfeito para transformações, indignações, reflexões, tá? E tudo isso feito com esse instrumento que está nos unindo aqui, que é o instrumento da tecnologia. Tá? Então, todas essas coisas você vai ver. E as empresas que não compreenderem isso vão ser extremamente afetadas. As organizações sociais e políticas que não compreenderem isso vão ser extremamente afetadas, tá? Então, o que é que eu tenho? Eu vendi a minha companhia, o Grupo ABC, foi o maior grupo de comunicação do país. Vendemos para a Omnicom há 5 anos atrás e montei uma empresa de estratégia. Você e eu já discutimos amplamente a minha visão de que o mundo é da estratégia e não da publicidade isolada, da relações públicas isolada, do evento, mas da coordenação de estratégia. E hoje eu trabalho para 5 companhias e quero ter uma vida aristotélica, né? A discussão da boa vida, não é da vida boa e não da boa vida, de Aristóteles, no sentido de que você não preenche só seus prazeres, mas também várias outras dimensões do homem, seja da participação social, da participação ativa no país, do propósito, né? Enfim, de uma série de coisas.
Eu sou fascinado por Aristóteles, acho que o mundo, inclusive, o mundo, ao meu ver, vai se reconectar com essa discussão que ele está tendo, de uma maneira, ao meu ver, um pouco leviana e superficial de propósito, mas eu acho que esse namoro com a morte, esse bailado com a morte que todos nós tivemos, né? Nunca a morte foi tão próxima. E é uma morte televisada, é uma morte transmitida. Imagine todas as pessoas nesse momento meio terminal. É uma coisa que é dramática. Aquela cena do Papa Francisco ali, vazia. Nós estamos vivendo um filme, né, Murilo? Nós estamos vivendo um filme. Isso aqui, nem o Steven Spielberg ia construir essa narrativa das cidades todas vazias. Porque antes já aconteceu, né? Florença vazia, Hamburgo vazio, mas tudo junto e sendo visto em Zoom, em televisão, é um negócio de Hollywood que nós estamos vivendo. Só que os artistas somos nós. O palco é nosso, de nossas vidas. A minha vida foi sem sintomas, a minha coronavírus. Mas eu podia ter morrido, né? Alguns amigos meus estão sendo submetidos a isso, à morte, a dramas pessoais terríveis. Eu mesmo vivo uma ansiedade. Meu filho está nos Estados Unidos, trancado num apartamento, né? Não quis vir por causa da namorada. Você também fica no dilema de se eu devia ter forçado mais a vinda ou se eu estaria expondo mais ele em viajar. Enfim, todos os dias, diariamente, todos os dias, nós estamos tomando atitudes de vida e de morte. Se você lava a mão ou se você não lava a mão, o que você decide fazer com o pacote que entra na sua casa, né? Nós estamos aqui com minha sogra. Minha sogra tem já 78 anos. Então, nós estamos cada vez mais sendo muito cuidadosos por causa dela, tá? Muito. Então, qualquer coisa, qualquer detalhe, qualquer decisão diária em relação a como você pega uma embalagem, como você limpa uma mesa, a mão, tudo, ela é uma decisão fortíssima. Praticamente como se hoje em dia cuidar do seu corpo, do ambiente que você está, é uma decisão é uma decisão de vida. Então, tudo isso faz com que a gente tenha reflexão. Outro dia eu estava vendo na televisão um sujeito mostrando como você recebe pacotes em casa de deliveries e que tinha todo um macete de luva, quando pega a luva aqui. Então, é um negócio completamente pensado. Então, não dá para achar que esta sociedade, daqui a 3 meses, certo? Vai voltar tudo ao normal. Vou lhe dar um exemplo. Eu corro maratonas. Eu tinha 130 quilos, eu passei por uma transformação enorme na minha vida. Porque em 2006 eu fiz uma bariátrica, que é uma... Meu pai morreu de infarto, muitos dos meus tios morreram de infarto. Meu pai morreu aos 45 anos e eu já estava muito gordo, tinha 120, 130 quilos, naquela progressão, sabe, enorme, progressão sucessiva, né? Porque engordar é como inflação. Você vai crescendo, você tem uma tendência grande, como eu tenho. Então, em 2006, eu fiz uma bariátrica e fiz de uma maneira leviana, sem muita preparação para aquilo. Essa é uma operação que as pessoas fazem porque elas acham que elas podem comer de tudo. Mas depois delas, você não pode beber de tudo, você tem que tomar todos os cuidados. É uma operação que não afeta só o estômago, ela afeta a cabeça. E se não fosse Roberto Kallil, que é uma pessoa muito importante para mim, está agora no centro de um debate, acabou de viver o coronavírus. Aliás, os meus 3 médicos, Davi Wippe, Raul Kutait e o Roberto Kallil, todos tiveram coronavírus. Isso é
Isso aí é assim, Jeanette Claire, é um drama. O drama, a narrativa é incrível. Quando isso for contado no futuro, o cara vai falar, mas isso aqui é mentira, isso aqui não é verossímil, né? E estamos todos dentro dessa narrativa. Há um problema de comunicação desse vírus, há um problema de comunicação, tá? Então, você tem vários vírus aí, o vírus da política, o vírus da comunicação. Houve um problema de comunicação que vem desde a China, a forma como a China lidou. A China lidou como a ditadura que é, não vai aqui nenhum reparo ao governo chinês. Eu não acredito nessa história de one size fits all do ponto de vista da organização política. Eu acho que isso aí é mais uma basófia e uma arrogância intelectual de que a maneira dos povos se organizarem é uma só. Então, nós temos a democracia, mas você tem a ditadura, você tem os reinos, você tem as tribos, e eu não acho que, pela natureza humana, pela cabeça dos homens, ela vai ser uma organização só. Mas a China lidou como uma ditadura, né? E a ditadura ela vai lá, recorre, mas ela também conta o que aconteceu à sua maneira. Conta à sua maneira. Não, isto não está acontecendo, eu estou resolvendo e isto não está acontecendo. Ela pagou com vidas ali, disseminou isso pelo mundo, e aí nós vamos para a Itália. Outro problema de comunicação. Aí já o dilema, e aliás, Hélio Gaspari, que eu amo, eu acho assim, uma das coisas mais maravilhosas na vida é ler Hélio Gaspari. E hoje ele é, mais uma vez, profundo quando ele descreve o que aconteceu em Hamburgo no final do século XIX, o mesmo dilema de uma epidemia em que a elite da cidade, a cólera começa a ter nos arredores, e a negação da política da elite da cidade por fatores de entendimento médico, por fatores do interesses econômicos. É o mesmo dilema que está sendo transportado agora com outra dimensão. Antigamente, os arredores da cidade não tinham o celular e o WhatsApp e trocando essas ideias pelas redes sociais com fake news. Então, você tem a Itália ali discutindo, e aí vai o prefeito de Milão, por exemplo, e o prefeito de Milão diz claramente, não, a Itália tem que sair, Milão tem que sair, e com aquela decisão de comunicação, ele mata milhares de pessoas com isso. Depois ele pede desculpas, só que não dá para se pedir desculpas à morte, ela já aconteceu. E aí o mundo se espalha, dando mais uma vez, ao meu ver, uma demonstração de que a falência maior é a falência dos sistemas de saúde, ou seja, como é que um grupo um acontecimento médico em massa pega sistemas de saúde que não estão preparados para atender demandas todo mundo junto, né? E foi isso que aconteceu. E aí você tem um grande agente do mundo, que é novamente um problema de comunicação, do Donald Trump, dizendo não, 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 isso não vai acontecer, isso é um evento que daqui a pouco para, e daqui a pouco a epidemia, aliás, o Gaspari diz hoje, é a epidemia que dá as cartas. Não são os senhores da economia, não são os senhores da política. Quem tem as cartas na mão é a epidemia, né? Entendeu? Ela dá as cartas da narrativa política. E isso também que você está vendo aqui em nosso país. Eu não quero entrar muito nisso, porque como o país está tão fracionado, toda vez que você toca em política, o debate cessa, porque ele fica contaminado por um lado ou por outro, né? E as pessoas, eu vejo isso no jantar aqui de casa. Na hora que você toca em política, o jantar acaba, porque ele inflama e as pessoas não têm mais condições. Eu vejo, por exemplo, e aqui sendo bem tucano em cima do muro, eu vejo muitas vezes que os dois lados têm razão, muito, e muitas vezes o outro lado está tentando dizer outras coisas
só que muitas vezes de um jeito equivocado, né? Eu não tenho dúvida que a solução é o isolamento. Dúvida nenhuma, que as pessoas têm que ficar em casa. Há reflexões sobre se você, lá no extrema parte do Brasil, em outras cidades em que você não apresenta ainda grandes números, se ela tem que ser tão intensa. Eu não sou nem médico, nem sanitarista para entrar nessa discussão. Agora, o que eu sei é que em consumo não sairemos iguais, em comportamento não sairemos iguais. Eu, por exemplo, sempre fui para a Europa, eu não estou querendo muito ir para a Europa. Eu não quero mais ficar tendo tantas coisas, por exemplo, de viagem. O Zoom nos mostrou que a gente não precisa viajar tanto para você ficar tendo reuniões no exterior. Eu não quero mais ficar tão exposto a avião. É uma experiência, até que nós estávamos conversando aqui antes de começar, eu acho que se as companhias aéreas não procurarem soluções médicas, sanitárias para a experiência aérea, ou seja, se uma pessoa entrar num avião e achar que ele está extremamente exposto a ser contaminado, as companhias aéreas não vão conseguir sair dessa crise tão cedo. Então, aqui, eu acho que a gente pode abrir para nosso debate, para que a gente responda as perguntas das pessoas, mas eu quero, com muito cuidado, colocar uma coisa que eu falei com você e que eu acho que vai ser uma nuance política que está no horizonte, que é assim. Eu não quero, de maneira nenhuma, estou apregoando que o Brasil vá se separar ou que vá se fracionar entre um país chamado São Paulo, um país chamado Rio Grande do Sul, outro país que é o Nordeste, outro país que é o Norte. Mas você vê que ou a federação se repactua, ou a federação faz uma DR, né? É como um casal. Ou discute a relação, ou casa ou separa. Porque há uma discussão federativa. Hoje mesmo, lá no Congresso, há uma. Voltou? Voltou? Ou discutimos isso para valer, ou faz sentido. Para mim, o Brasil é hoje, e há muito tempo, não vou colocar disso no colo deste governo, mas a gente vê claramente que o Brasil é uma reunião de condomínio na qual as pessoas não chegam a um ponto de união. A gente não consegue discutir a pauta desse condomínio, entendeu? E quando você discute sobre saúde, ou sobre educação no Brasil, ou sobre infraestrutura, você vê continuamente a seguinte opinião: mas é porque o país é muito grande. Não é fácil, é mais fácil você cuidar da Suécia, ou da Finlândia, ou da Noruega, porque são países menores. Pô, vai chegar um momento que essa população vai dizer: então vamos viver em países menores. Então, vamos aqui falar, nós teremos que ter uma repactuação da forma global de viver, ou seja, não dá mais para a China tomar decisões sobre ela, porque as decisões sobre ela mesma refletem em nós. Então, a Organização Mundial de Saúde vai ser tão importante quanto o Conselho de Segurança da ONU. Tá? É uma outra coisa, é quase como ter um Conselho Mundial de Segurança na Organização Mundial de Saúde. Tá? A maneira como os países agem, ou seja, o Val Harari é fenomenal. A maneira como os países agem, de que os países têm fronteiras de passaporte, só que o vírus ele atravessa a fronteira, ele não obedece à aduana. Tá certo? Então, ou nós trabalhamos por cooperação, ou nós não estaremos protegidos.
Então, tem que haver uma outra forma de viver entre os países, de lidar com a comunicação, ou seja, você pode se comunicar com sua população, mas não dá para a China ser uma ditadura para o mundo, né? Então, nós vamos ter que encontrar outras maneiras de viver. Então, já vimos, como disse o Yuval Harari muito bem, no seu livro 21 lições para o século XXI, que os países vão ter que trabalhar em cooperação. E a outra maneira é como nós vamos viver como pessoas. Eu vi quando estava com o coronavírus, e toda hora eu vejo no meu armário um monte de traquitana que eu não preciso daquelas coisas. Não preciso. Como eu comprei tantas coisas. E ao achar que eu estava consumindo aquelas coisas estão me consumindo. Tá? Há mesmo os valores. Eu digo assim, os jovens ficaram velhos, não há utopia nessa juventude. Hoje, um sujeito ele quer ter um patinete, ele quer montar uma startup, ele quer fazer um unicórnio para fazer um IPO. Ora, Murilo, nós fumamos maconha, nós fomos para Arembepe, nós catamos piolho, sabe? As mulheres eram postas para fora de casa porque ficavam grávidas, porque perderam a virgindade. A gente foi expulso do país, a gente teve que sair exilado do Brasil. Havia uma discussão em chamas. Qual é a discussão? Cadê os jovens nessa pandemia? O que os jovens estão nos afrontando? Eles estão se insurgindo de quê? Não, olha, hoje você diz, olha, meu filho está tendo um comportamento diferente, agora ele não quer um carro, ele quer um Uber. Pô, mas é muito raso essa transgressão. Qual é a transgressão dos jovens? Que bumbo eles estão batendo? Não. Então, é preciso que haja uma nova discussão social. Então, são uma série de pactos. Pactos entre países, pacto entre pessoas, pacto entre gerações, e esse pacto que o Brasil vai fazer. Quando eu falei, em 2018, que o Bolsonaro ia ser eleito, eu me lembro muito bem, eu estava numa reunião, era uma discussão que o Financial Times me chamou para discutir cidades. Quando eu falei isso, o Sérgio Mauberger, que é meu assessor que cuida da minha parte, é a empresa que cuida da minha parte de comunicação, ele quase teve um infarte. As pessoas que estavam comigo no palco, eu acho que elas começaram a ter urticárias porque elas achavam que aquilo era a minha opinião. Não é a minha opinião. Como eu também não acho que o Brasil deve se separar, mas eu acho que sim, nós estamos vendo, isso é tênue. Isso está debaixo dessa discussão dos governadores com Brasília. Então, ou Brasília vira Brasília, ou Brasília vai virar Bruxelas. Nós vamos caminhar para uma comunidade europeia. É isso que eu acho. Então, nós estamos diante de transformações profundas. As pessoas que não fizerem essa reflexão ficarão para trás. As empresas que não fizerem essas reflexões ou vão falir ou vão perder relevância. Os partidos políticos que não fizerem essa reflexão vão se esvair, surgirão outros. E as nações, ou nós resolvemos como as nações se relacionam, e a solução não é o nacionalismo, não é bloquear, porque o vírus não obedece às fronteiras. Então, são novas formas dos seres humanos, das nações, dos partidos se organizarem. É isso que eu acho que vamos sair dessa crise. Claro que tudo isso é um chute, não é? Porque, como a gente pôde ver, como é que se diz? A vida, ela é muito, e o tempo, eles são muito mais interessantes que nossa imaginação. É isso que eu acho. Isan, extraordinário. Eu anotei tantas coisas aqui que justificariam não essa live, mas justificariam talvez um seminário sobre, por exemplo, o futuro da aviação. Aí você falou, fiquei imaginando que agora, toda vez que você entrar no avião, você vai ganhar uma máscara, talvez uma máscara sofisticada, feita para a situação, e aí usar a máscara. Mas eu vou fazer duas perguntas, em primeiro lugar. Uma que diz respeito mais à minha área como um analista político, como alguém que olha o mundo pelo olhar da política.
como você vê o futuro da política? E aí eu falo, é uma pergunta genérica, porque vai desde os processos de votações não presenciais, até mesmo a forma de debate e a influência das redes sociais também, a partir do coronavírus. Quer dizer, a política vai mudar a partir do coronavírus. O coronavírus é a nossa Segunda Guerra Mundial, e que também mudou as relações das pessoas. Como você vê o futuro da política a partir deste evento que nós estamos vivendo hoje? Bom, a política, a tecnologia, ela teve efeitos contundentes sobre a política, a organização e o Estado. Vou lhe dar um exemplo. Eu respeito profundamente o Supremo, mesmo quando discordo dele, porque eu acho que o Supremo ele é importante. Na minha concepção, o Supremo não foi feito para ser compreendido. Ele é o Supremo, né? O Supremo é um conjunto de pessoas de notória sabedoria, essa é a tese dele, que vão decidir assuntos de altíssima complexidade. Aí, no momento em que a tecnologia abre a decisão do Supremo para ser vista na televisão, ao meu ver, ele tem um impacto deletério horroroso. Porque meu filho, que eu amo, Zeca, ele acha que ele é o mais novo membro do Supremo. Então, ele fica ali, usando a televisão, tá? E usando o Supremo, a tecnologia. O Supremo vai virar, por causa dessa decisão, uma vez, que é tecnologicamente, digamos assim, as pessoas não entenderam o impacto que aquilo pode ter, né? E é uma maneira, de uma determinada forma, de coagir o Supremo, feito pelo próprio Supremo. Então, a tecnologia ela teve impactos na política que a política não previu. E que ou a política se organiza para ficar, mais uma vez, à frente da tecnologia, tá certo? Ou ela vai encontrar e ela vai ser surpreendida pelos efeitos da tecnologia. Então, por exemplo, o Brexit. O Brexit é uma decisão complexa, terceirizada para as massas. E as massas não têm, e é por isso que a política existe, e a beleza da política é isso, e eu tenho urticária toda vez que eu vejo essa história de abolir a política, de bypassar a política, renovar a política, sim, reinventar a política, sim, mas passar ao largo da política, eu acho que é complicadíssimo. Ou seja, dá na mão das pessoas e das populações o direito de, por controle remoto, resolver as coisas, vai lhe dar para o populismo, para o simplismo, para decisões simplórias, para decisões equivocadas. Solução certo? Barrabás. Solução Barrabás, ou seja, foi uma votação, certo? E o que a população escolheu? Um zelota. Então, a primeira votação indireta, você já viu o resultado dela sai amanhã, na Sexta-feira da Paixão. Então, este tipo de coisa houve um impacto fundamental da tecnologia e a política tem que estar à frente disso. Por outro lado, é o seguinte, nós começamos a fazer um movimento chamado Modernizar, com o apoio do Rodrigo Maia, que é um movimento muito interessante, que é um movimento de levar uma discussão nova de ideias para o Congresso Nacional. Eu acho que essa história de ficar só criticando o Congresso Nacional, que também a crítica é importante, ela é democrática, mas eu trouxe com um conjunto de pessoas uma tarefa de trazer ideias novas para o Congresso Nacional. Aliás, a segunda palestra seria de empresas chinesas que estavam fazendo um impacto mundial. Evidentemente, não dava para levar o Kai-Fu Lee e um monte de pessoas que a gente queria levar. Então, o Yuval Harari foi o primeiro, foi sensacional. Estava lá o Davi Alcolumbre, estava lá o Rodrigo Maia, estavam lá maciçamente as pessoas do Congresso, foi muito interessante. Então, a renovação da ideia, por quê?
porque a narrativa é tão complexa do mundo de hoje, tão complexa, que não dá mais para a política, não está conectada com o que está acontecendo. Por exemplo, como é que a China está resolvendo, e é uma solução, mas é uma solução que tem nuances filosóficas, que tem nuances sobre a discussão da democracia. Ou seja, a China ela tem um controle do banco de dados de suas populações. Então, hoje o sujeito anda na China e ele tem uma carteira de identidade, que é digital, na qual o Estado tem todas as informações sobre ele. Então, se você é verde, você está livre para andar pela China. Se você é amarelo, a maneira, do ponto de vista de saúde, a maneira como você anda pela China digamos aí, altamente monitorada. E se você é vermelho, você não anda. Isso tem implicações democráticas. Quer dizer, o Estado pode ter tanta informação sobre você, essa é uma discussão, que a política tem que estar, como é que se diz, monitorada, modernizada por essa discussão. Por outro lado, vamos lá, os carros do futuro vão ser automatizados. Aí tem duas discussões. Eu estou estudando em Harvard, aos 62 anos eu voltei a estudar. Então, eu fiz o primeiro módulo do OPM de Harvard, eu era a segunda pessoa mais velha, a primeira tinha 67 anos, eu tenho 61. E aí tem duas coisas da maior interessantes. Uma é a profissão, a maior profissão dos Estados Unidos é a profissão de motorista de caminhão. Esta profissão, que tem milhões e milhões, centenas de milhares de pessoas, será suprimida pelos carros automáticos. Então, na minha opinião, a inteligência artificial ela não pode ser deixada solta, tá? Porque ela vai suprimir empregos de uma maneira contundente. Então, aí o liberalismo diz, mas isso é uma regra de mercado. Nós vamos ter que fazer essa reflexão. Ou seja, como é que é? Então, estamos preparados? O Brasil está preparado para a inteligência artificial? Isso é uma coisa. A outra é muito mais profunda. E aí o Val Harari, que para mim ele é impressionante. E a seguinte reflexão: o carro automático ele vai ter que fazer uma decisão que é uma decisão humana nossa, que é uma decisão se o motorista morre ou atropela a criança. Esta decisão, nós, quando somos motoristas do nosso carro, nós tomamos essa decisão filosófica. Como é que o carro automático vai fazer essa decisão? E, para isso, você vai ter que ter filósofos trabalhando para as companhias de automóveis. Então, o futuro ele tem uma complexidade que eu não sei se a política está preparada. E, olha, não são os políticos só. Eu não estou preparado. Então, como é que nós vamos organizar pessoas que decidem quando todas as informações são tão novas? São muito novas, certo? Muito novas. Outro dia eu vi um anúncio de um banco de investimentos que é uma menina bem nova, uma mocinha, e o título era assustador, maravilhoso o título é E se eu viver muito? Porque as pessoas... Será que as pessoas vão ter dinheiro para viver 100 anos? Então, está discutindo a reforma da Previdência, mas à luz do passado. E à luz do futuro? Porque em muitas pessoas vai acontecer uma coisa dramática. Elas não vão morrer. O dinheiro delas vai morrer e elas não. Então, é o seguinte, como organizar a política, Murilo, a partir de novas coisas? Tem um amigo meu que ele é maravilhoso, ele diz assim, Murilo, se a gente estiver entendendo, é porque a gente não está prestando atenção. Porque o futuro ficou muito complexo. Então, é preciso reorganizar a sociedade a partir de coisas muito novas que estão postas aí. Isan, você falando, a mediatização da justiça realmente é uma questão dramática e que gerou fenômenos muito deletérios ao próprio processo judicial. Não, ia proteger o Supremo. Eu tenho o maior respeito pelo Supremo. Eu não vou entrar na discussão rasa.
que eu acho ali, eu estou ilustrando uma decisão de tecnologia que foi muito contundente para uma entidade tão importante, tá certo? É verdade, é verdade. Tá certo? Aponto até, viu, Nizam, que um dos programas da televisão fechada, que eu não vou citar o nome da emissora, mas é um programa que ocorre à tarde, ele tanto emite opiniões sobre a justiça que no Supremo ficou apelidada como a terceira turma do Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia todo mundo se sente capaz de julgar e de apontar erros do juiz, do juiz do Supremo, como se fosse o juiz do futebol. Não, Agora, meu filho, Zeca, ele acha que ele é do Supremo. Inclusive, eu dei a ele. A Carmen Lúcia me chamou para fazer uma palestra lá para os colaboradores do Supremo. E eu pedi a ela que ela assinasse a Constituição Federal e levei para o Zeca, meu filho, tá? Porque ele acha que ele participa do Supremo. Então, ele discute com o Supremo, ele fica indignado, entendeu? E eu levei para ele a Constituição. Então, isso é um impacto da tecnologia sobre as organizações. A minha mulher Patrícia também, ela julga também, ela apresenta embargos, exige declarações, enfim, mas faz parte da vida. Agora, eu queria abordar outro aspecto que também é muito caro a você, a sua trajetória, é a questão da cultura. Ontem eu fazia pela primeira vez uma videoparty com alguns amigos, o José Alvarenga, grande diretor de televisão, o Júlio Pina, um empresário intelectual, músico, Cid Alvarez, publicitário, enfim. E nós discutimos a cultura, como a cultura vai se adaptar a esse momento, já que ela perde a capacidade de fazer mega eventos, onde se juntavam milhões, milhares de pessoas. Como é que a cultura vai evoluir nesse cenário? E a cultura ela é muito mais importante do que parece para a população. E eu falo a cultura, Nizam, desde a cultura do chopinho, da cultura do bate-papo no pé sujo na sexta-feira, até mesmo um evento com 100, 200 mil pessoas. Como você vê a cultura evoluindo nesse cenário aí? Ela vai ter mudanças interessantes que eu não tenho a menor ideia de como elas vão ser, certo? Vou dar um exemplo. O que aconteceu hoje? Eu tenho o maior medo de fazer o que eu estou fazendo aqui, que é falar ao vivo ou fazer palestras. Porque, às vezes, você fala um determinado termo, né? Você está falando ao vivo. E aquele determinado termo vira, ou seja, ao invés de combater a injustiça social, a injustiça do preconceito, nós estamos tentando resolver coisas horríveis por coisas simplistas. Então, por exemplo, daqui a pouco nós não poderemos falar assim, esse é um pensamento velho, porque isso é contra os velhos. Não. Então, nós vamos ter que redesenhar as palavras. Tá? Então, isso já é uma maneira em que a luta pela diversidade tão importante, pelo pluralismo, está tendo impactos na cultura. Ou seja, hoje em dia, você só fala a verdade para amigos. Então, você tem uma sociedade que é cheia de preconceitos do politicamente correto, só que a maneira, o que a gente fala no WhatsApp é completamente diferente desta sociedade, né, tão politicamente correta. O WhatsApp está ali para dizer, olha, ou essa sociedade é assim, ou essa sociedade é assim. Então, isso já é uma dicotomia da cultura. Na Bahia se dá 3 beijos. 3. Agora, imagine 3 beijos depois do coronavírus, né? Nossa maneira de ficar se abraçando, entendeu? Na Inglaterra vai ter menos impacto, porque eles já são distantes por natureza. Então, sim, vai ter um impacto na cultura. Eu corro, né? Esse ano eu queria fazer 2 maratonas. Uma foi a maratona de Porto Alegre, que foi cancelada, e outra maratona de Chicago ou de Nova York. São 50 anos da maratona de Nova York, que é a maratona mais bonita que existe. Ela é um espetáculo, 1 milhão de pessoas na rua lhe incentivando. A maratona vai fazer 50 anos. A maratona de Nova York
correm 50 mil pessoas. Qual é a chance de um evento, a partir de hoje, botar 50 mil pessoas juntas, suando durante 42 quilômetros? Então, evidentemente, Murilo, que a maneira como a gente se organiza, desde o revestimento da casa, desde tudo, vai ter mudado com impactos a maneira como a gente vive. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma casa aqui de onde eu estou falando, é uma casa afastada de São Paulo, 100 quilômetros, e muitas vezes eu já tive vontade de, na sexta-feira, trabalhar aqui. Mas sempre eu me achei culpado daquilo, de que isso aqui ia aparecer para meus clientes, que eu estaria trabalhando menos. E ficou provado que a gente é altamente produtivo. Eu nunca trabalhei tanto quanto nesses dias, né? Eu tenho uma disciplina enorme, enorme. Sobretudo, o que é que eu fiz? Eu comecei a não ficar em casa de short, vestido de sábado e domingo. Então, eu acordo, eu faço o meu exercício, tomo o meu café, faço o meu exercício, tomo banho e eu me visto de trabalho para ir trabalhar. Porque aí vira o mindset, né? E aí eu sou altamente produtivo, porque eu sou focado, não tem cafezinho, não tem dispersão. As reuniões como essa nossa aqui, ela tem 1 hora, acabou aquela reunião de 2 horas, ou então ela é pactuada, é um Zoom de 30 minutos. Então, eu acho que vão ter mudanças de cultura, de organização das coisas muito importantes, muito importante. E veja bem, quando a gente fala isso, muitas vezes, a gente fala com uma nuance de saudosismo, né? Não, é assim que a humanidade caminha. Só existe uma tradição no mundo, a tradição do mundo de mudar. Muito boa, muito boa. Falando na tradição do mundo de mudar, a gente vive agora, e você disse no começo da sua apresentação, a questão da ficção, que o Spielberg não conseguiria imaginar. Mas a verdade, hoje eu conversando com o Zé Múcio Monteiro, antes da gente começar o nosso call aqui, o Zé Múcio dizia uma coisa que cabe com o que você também disse, e pela primeira vez na humanidade a guerra é contra o vírus, não é contra o seu vizinho, não é palestinos e israelitas, ou Iraque e Irã, ou Talibã contra Afeganistão, ou Rússia, China, China, Estados Unidos, ou nazistas contra os aliados. Essa guerra não é uma guerra contra o vírus. Quer dizer, isso e pela magnitude, ela diferente de outras, ela obrigará um redesenho das relações internacionais, que você até falou disso aí. Como você vê isso ocorrendo? Quer dizer, é um momento interessante, só para complementar e não ser prolixo na pergunta, em que se questionava muito o globalismo, não a globalização, mas o globalismo, que era o império dessas organizações internacionais sobre a vida das pessoas. O próprio Brexit é uma negação ao globalismo na medida que a Inglaterra sai da Comunidade Europeia, e o questionamento que existiu sempre com relação a essas entidades. Como é que essas entidades vão se portar agora? Serão elas fortalecidas ou o nacionalismo, ou viveremos um conflito entre os globalistas e os antiglobalistas em frente a um desafio que é global, que é a questão do coronavírus? Como você vê as relações internacionais aí ocorrendo? Que você até abordou e ensaiou esse aspecto na sua apresentação. Bom, eu não tenho repertório para falar disso. Eu respeito muito o que eu não sei. Mas eu acho o seguinte, o futuro não vai ficar em cima do muro, porque o muro vai cair. Se a gente ficar em cima do muro. As decisões vão ter que ser contundentes. Então, eu acho assim, pode haver um globalismo, sim, desde que as organizações sociais trabalhem para o mundo e não para si. Se as organizações trabalham para si mesmas, né? Muito rapapé, muito custo, mas, digamos assim, mas menos produtividade e resultados do que elas precisam ter, né? Eu acho que o mundo depende muito dessas organizações, muito. Mas é preciso que elas tenham
velocidade à altura da complexidade do mundo, coragem à altura do mundo, tá certo? Organização, compliance, governança, de uma maneira mais rápida do que o mundo. Veja bem, o que aconteceu hoje? É que o mundo ele é 5G e a organização democrática ou das organizações é analógica. Tá? Então, a coisa mais parecida com a dinâmica do mundo é a ditadura, é o populismo. São 8 pessoas decidindo. Então, agora nós vamos, ao meu ver, ter uma discussão sobre velocidade das coisas. É muito mais complexo resolver as coisas na democracia. Muito mais. Novamente, vou citar esse meu querido Hélio Gaspari, eu conheço muito pouco ele, mas quando ele diz o seguinte: existe uma maneira, velocidades diferentes da ditadura e da democracia resolver as coisas. Tá certo? Então, essas organizações, eu acho que a solução é global. A solução não é nação a nação, mas é o redesenho de um novo globalismo, sabe? Um globalismo de resultado, e não um globalismo das instituições jogando para a torcida para elas mesmas. Isso é uma coisa. E tem mais uma coisa importante. Quando duas coisas terríveis se juntarem, que é o vírus e o terrorismo. Então, você imagine se ações terroristas começarem a ser feitas a partir de vírus. Vírus. Então, por isso que eu te digo que o mundo vão coisas contundentes, decisões contundentes, porque as coisas no mundo são tão dinâmicas, tão grandes, que vai exigir de líderes que sejam preparadas, tá, para resolver essas coisas de complexidade e de resultados e de impactos, assim, como esse que nós estamos vendo. É uma onda que se espalha pelo mundo de maneira muito grande. Florença não ficava perto da China, mas agora, por causa do tráfego de avião, da confluência de pessoas, a Florença fica perto da China. O que está acontecendo em Nova York? Por que Nova York está no centro desse vírus? Porque Nova York está no centro do mundo. Lá caminham todas as pessoas e, portanto, o vírus caminha também para lá. Eu estou chutando muita coisa aqui, tá? Não está chutando. Você está fazendo perguntas de muita natureza e é evidente que muitas... Eu sou superficial e sou raso, mas isso é a minha opinião sobre essas coisas. Eu quero saber a sua opinião e todos aqui, eu estou respondendo também, eu estou te perguntando perguntas que eu estou recebendo aqui. Agora, vamos falar de uma coisa que realmente você entende. Nós participamos juntos de alguns eventos extraordinários aí do país. Um deles foi logo depois do impeachment. Nós participamos do conselhão lá do Michel Temer e me lembro aquela vez que você levanta e diz que a grande bênção do governo era não ser popular e não buscar popularidade. Esse seria talvez o desafio do presidente Bolsonaro agora, não ser popular e fazer a coisa certa e enfrentar a crise de peito aberto. É isso que o momento exige. Olha, eu não gosto de discutir sobre governos, porque isso é uma cisânia, né? Se você faz uma análise política hoje no Brasil, amanhã a sua caixa de Instagram ou de WhatsApp vira um inferno. Eu prefiro a reflexão no sentido maior. Alguns dos maiores líderes do século XX, vamos pegar o Winston Churchill, não trabalhava com popularidade. Você vê ele se comunicando, aliás, trabalhou com a comunicação, porque ele hoje é internet. Na época dele era o rádio, né? E ele nadou de braçada com o rádio. Mas ele não ficou dizendo, o que as pessoas queriam ver, né? Ele começa dizendo: senhores, as notícias da França não são boas. Ele não ficou dourando a pílula. Eu não tenho nada a oferecer a não ser lágrimas e sangue, né? Suor, lágrimas e sangue.
Então, eu acho que o momento, por isso que eu te falei, o futuro não vai ficar em cima do muro, porque as coisas são tão... Veja bem, é bom para a população dizer à população que ela vai ficar em casa? Não é bom. É péssimo para os negócios. Mas eu garanto a você, de quem teve o problema de coronavírus, que é o seguinte: se eu tivesse morrido, todo o meu patrimônio, tudo tinha ficado, porque eu teria morrido. Então, não as soluções do século XXI não são triviais e não vai dar para brincar com elas. Os líderes terão que ter uma maneira de tomar decisões impopulares, mas eles têm que ter a capacidade de comunicar essas decisões, como o nosso querido Winston Churchill diz. Aliás, a Margaret Thatcher, que eu também tenho paixão por ela, disse uma coisa maravilhosa: não existe uma coisa sobre... Não existe tal coisa como dinheiro público, ele é seu dinheiro. Então, esta é uma era também do grande líder comunicador, tá certo? Do grande líder comunicador. Então, essas dimensões serão necessárias. É um mundo de líderes corajosos, mas muito complexo e que sabem administrar essa força chamada comunicação. A comunicação é o grande desafio. Agora, o Brasil tem uma tendência de, quando se depara com problemas mundiais, e nós já vamos encaminhando ao final, ter um sentimento isolacionista. Isso foi no final da Primeira Guerra Mundial, tivemos também a gripe espanhola, e o Brasil se sentiu meio abandonado pelo mundo, porque ficou longe, ficou carente de produtos, exportando produtos básicos, mas não importando os produtos que a elite gostaria. E isso deu origem a um certo movimento de intervencionismo econômico, de estatização, de nacionalismo econômico. Este momento agora pode gerar esse sentimento isolacionista no brasileiro, porque ele ficou longe, tem problema para comprar respirador, dizem que capturaram produtos que estavam vindo para o Brasil, dificuldades em comprar insumos básicos. O presidente tem que entrar no jogo, pedir ao primeiro-ministro da Índia para conseguir o sal básico dos remédios. Como você vê esse impacto da crise no mundo no nosso sentimento de nacionalidade? O que nós vamos sentir como nação, como brasileiro, frente ao mundo nesse momento? Eu acho assim, olha, é mais ou menos como se um sujeito quebrasse o relógio para parar o tempo. Isso não existe. Então, não existe tal coisa chamada isolacionismo mais. Ela não existe. Né? Isso daí, você não tem mais. O problema não é só seu. Um problema da China virou um problema de todos nós, de proporções gigantescas. Então, nós vamos trabalhar em conjunto. Isso, o Brasil tem essa síndrome caipira. Vamos usar um termo politicamente incorreto. Tá? Então, você vê, os nossos empresários não vão para Davos. Não existe isso. Não existe o Brasil não participar da discussão do mundo. Não dá. Porque todos nós estamos afeitos a isso. Por exemplo, uma das coisas que eu fico indignado é se negar o aquecimento global. Para mim, o aquecimento global é o grande vírus que tem aí, e bola cantada. Cantada. Negar o aquecimento global, tá certo? É a grande tragédia humana que está no horizonte. E por que a gente não discute essa tragédia? Porque os nossos interesses menores querem fazer o denial dessa tragédia. Então, não existe mais se isolar, as coisas são complexas, as decisões são grandes e cada um de nós tem que ter visão de estadista e de líder. É por isso que nós estamos fazendo essa discussão aqui. Você está fazendo seu papel e eu estou fazendo o meu. Nizam, já caminhando para o encerramento, eu pediria que você fizesse suas considerações finais e dizendo que foi um imenso prazer ouvi-lo. Você é um sábio desses tempos e pessoas como você são faróis que iluminam
o pensamento, as reflexões e que guiam, de certa forma, a gente nessa caminhada difícil que é sair dessa pandemia e que com tantas mudanças na vida, na política, na sociedade. Então, eu peço que eu gostaria que continuasse mais 2 horas conversando com você, mas eu sei que a vida impõe nossos limites. Por favor, faça suas considerações finais. Olha, eu participei nessa semana numa live e o interlocutor me pediu, de maneira simpática, que eu deixasse uma mensagem de esperança. E eu disse a ele, olha, eu vou lhe deixar uma mensagem de medo, porque o medo vai nos iluminar mais do que a esperança. Porque é o medo que vai fazer a nós, homens, nos confrontarmos com a morte, e a morte ela ilumina a vida. Diz assim, o que nós faremos das nossas vidas, já que não somos imortais? Nós vamos ter que tomar decisões de Estado diante de nossa existência. A outra coisa é, os problemas são enormes, empurrar a barriga para frente como uma esperança, tá? Não existe essa história de que amanhã vai ser um novo dia. Não existe dia. O dia, nós inventamos isso, né? Então, nós temos que dizer assim, nós temos um dever de casa. Aquecimento global é um dever de casa. A pandemia do vírus é um dever de casa. O vírus da intolerância é um dever de casa, né? Enfim, há uma problemática enorme. Estamos cercados por esses problemas. Então, senhores, vamos sair desse debate com medo. Cada um de nós dizendo assim, temos problemas, precisamos resolver. Se formos iluminados pelo medo, aí há motivos para a esperança. Muito bom. É uma mensagem não de pânico, mas é uma reflexão muito séria e você tem toda a razão. O medo nos ilumina a tomar as decisões certas e hoje a gente tem que fazer isso. Não, eu não quero gerar pânico, eu quero gerar reflexão, né? Exatamente. A reflexão Pânico é quando você tem assim, não tem solução. Não. Agora, medo eu tenho é quando o cara diz, não tem problema. Aí é crítico, né? O que eu estou dizendo assim, vamos ter medo, o medo vai dizer a gente que temos problemas, aí nós vamos trabalhar juntos como humanidade para buscar solução. Esse, para mim, é o caminho da esperança. É verdade. Nizam, muito obrigado e queria já te convidar para daqui a um tempo, nessa jornada, voltarmos a conversar aqui com o nosso pessoal e foi maravilhoso, foi realmente provocador, mas, sobretudo, eu saio com esperança, porque, tendo pensamentos como os seus e as suas provocações, acho que e sua capacidade de influência junto ao mundo político, junto ao mundo da comunicação, junto ao mundo cultural, a gente tem a esperança de que a gente possa sair melhor dessa crise, mas, sem dúvida, a sua mensagem é muito importante no sentido de conscientizar o nosso engajamento na luta e na busca por soluções para esse momento. Muito obrigado. Eu só peço a todos duas coisas. Compaixão pelos erros, quando a gente fala ao vivo, a gente a gente tropeça nas palavras, e a outra, contexto. Não tirar as palavras de contexto, porque senão você leva, né, para que as coisas sejam simplificadas por frases, quando nós levamos 1 hora para construirmos raciocínios a partir de determinados contextos. Muito obrigado, Murilo, e conte sempre comigo. Nizam, um grande abraço e muito obrigado. Obrigado a você.